buscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 erros, tá, que o investidor iniciante comete, que são assim, ó, muito ruins e levam as pessoas a perderem muito dinheiro. E o pior é que às vezes o investidor ele nem é tão iniciante e ele fica fazendo esses erros. Bom, começando pelo primeiro, tá? Investir sem reserva de emergência. Isso aí é um erro gigante, tá? Gigante. Para vocês terem uma noção, investir sem reserva de emergência é como se a gente entrasse num jogo de futebol sem o goleiro. E eu acho que vocês não conseguem nem imaginar uma situação assim, né? Um time entrar sem o goleiro. Imagina só quantos gols ele ia tomar do nada. Vocês podem, sei lá, passar um primeiro tempo sem tomar gol, mas qualquer chute de qualquer lugar do campo ele pode acabar tomando gol. E é a mesma coisa com a reserva de emergência. Quem está investindo em renda variável, em empresas, fundos imobiliários, sem ter uma reserva de emergência, em algum momento ela vai ter um problema, seja um problema de saúde, seja ficar desempregado, seja estragar um carro, seja uma reforma necessária em casa, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo aqui sabe que a vida é feita de problemas, então vão acontecer problemas e a pessoa vai precisar de dinheiro para resolver. Então, se ela está investindo sem a reserva de emergência, a partir do momento que ela precisar de um dinheiro, ela vai ter que retirar dos investimentos. E como os investimentos em renda variável, né, eles oscilam, ou até pode ser um investimento em renda fixa por um longo prazo, se ela fizer o saque desse dinheiro, ela vai perder dinheiro. Então não adianta, investir sem reserva de emergência é só questão de tempo para perder dinheiro. E eu conheço muita gente que é concursado, e essas pessoas elas têm uma estabilidade maior, né, e quem não é, eu não vou entrar muito no assunto sobre estabilidade, mas eu concordo que essas pessoas elas estão mais tranquilas. Dia primeiro ali cai o dinheiro delas, ok, beleza. Elas devem arriscar mais, eu acho importante. É a mesma coisa a pessoa que é mais nova para a pessoa que é mais velha. A pessoa mais nova, ela tem o tempo a favor dela, então ela pode arriscar mais. Só que as pessoas acham que investir sem reserva de emergência é uma forma de arriscar, e não é, pessoal. O risco que a pessoa que tem uma estabilidade maior, seja financeira, independente da estabilidade que ela tenha, o risco dela tem que ser investir em ativos que têm um potencial de crescimento maior. E não investir sem reserva de emergência. Investir sem reserva de emergência é um risco para perder dinheiro, não para ter retorno. Então, não adianta tu correr mais risco desse jeito, tá? É uma forma bem ruim de correr mais riscos, tá? Opa! Deixa eu sair de perto aqui, tem um carro me pressionando. Aí eu consigo ficar mais tranquilo aqui para gravar o vídeo. Bom, vamos lá. Qual que é o segundo erro que o pessoal faz, tá? Que é muito comum, é buscar diquinha, tá? Buscar diquinha. Qual que é o ativo do momento? Onde eu boto meu dinheiro para ganhar? Qual que é o que paga mais? Pessoal, não existe diquinha no mercado financeiro. O mercado financeiro é imagina um grande supermercado que tem vários produtos financeiros. Cada produto tem uma vantagem e uma desvantagem. Às vezes um produto bom, ele pode ser bom para você e ruim para mim. Então, tu pode pegar as melhores empresas da Bolsa de Valores, nem tudo vai fazer sentido para ti, tá? Às vezes tu vai acabar correndo um risco que não é do teu perfil. Então não é assim que funciona. Se for, para e pensa. Se fosse assim, era só pegar um investidor top aí, que tem uma rentabilidade absurda, copiar a carteira dele e ser feliz, investir no mesmo lugar que ele e deu. Mas não é assim que funciona, sabe por quê? Porque mesmo se tu pegar as melhores empresas da bolsa, elas vão oscilar. Tanto empresa boa quanto empresa ruim, elas oscilam, tá? Para cima e para baixo. E aí quando a empresa cair, tu não vai saber se aquilo é uma oportunidade de comprar mais, pagar barato, ou se é um risco e é o momento de tu sair daquela empresa, tá? Da mesma maneira que se aquela empresa começar a valorizar bastante, provavelmente se tu não sabe sobre a empresa, tu vai acabar vendendo, querendo fazer aquele lucro, e tu pode acabar perdendo aí um bom pedaço dessa valorização. Ou ela pode estar subindo um monte
tu comprar cada vez mais, achando que ela vai subir infinitamente, que é uma sensação que os investidores têm, que a empresa começa a subir, a gente viu muito isso em Magazine Luiza, começou a subir e depois ela caiu. Eu não vou entrar em detalhes da empresa, tá? Lembrando que não é recomendação, não vou entrar em detalhes do caso da Magazine Luiza, mas é um exemplo, uma empresa que ficou um tempão subindo, multiplicou muitas vezes, e depois ela caiu aí praticamente 80%. A pessoa que sabia o que estava fazendo, que conhecia a empresa, beleza. Já a pessoa que não sabia pode ter perdido valorização ou até perdido muito dinheiro. Então, buscar diquinha é um erro, tá? Não adianta buscar diquinha. É a mesma coisa se tu copiar a carteira do meu canal sem saber o porquê que eu invisto em cada um dos ativos, por que minha carteira é dessa composição, sendo que daqui a pouco o risco que tu está disposto a correr não é o mesmo que o meu, tá? Não vai adiantar, vai perder dinheiro. Inclusive, deixa eu contar uma experiência pra vocês. Eu consegui um contato já faz tempo de um youtuber que tem mais de 200 mil seguidores, tá? Consegui até o WhatsApp. E a gente começou a trocar uma ideia com um comentário que eu fiz num vídeo dele, tá? É um youtuber de moto, tá? Não é um youtuber de educação financeira. E a gente começou a trocar uma ideia e daí eu fiquei super animado. É um cara que eu, assistia, consumia muito os vídeos dele, hoje em dia não consumo tanto. Gosto ali do cara e tal, consegui o contato, comecei a conversar com a pessoa. E aí eu, talvez eu vou conseguir ensinar o cara. E aí o cara vai começar a investir. Daqui a pouco a gente vai conseguir atingir várias pessoas, né? Mas não pedi nada de propaganda de nada, né? Meu objetivo era ensinar o cara como qualquer outro inscrito. Só que ele é o cara da diquinha, infelizmente, tá? Não vou citar nomes nem nada. Ainda sou inscrito do canal dele e tal, só não consigo acompanhar muito. Mas ele é um cara que infelizmente é da diquinha. Eu comecei a trocar uma ideia com ele, mas no final das contas ele queria só saber a diquinha, onde que eu invisto, o que tá dando dinheiro agora. Esse cara não vai ganhar dinheiro. Ele pode ganhar muito dinheiro com o YouTube, com o trabalho dele, beleza, só que são coisas diferentes. Esse cara nunca vai ganhar dinheiro investindo. Ele não vai conseguir botar o dinheiro para trabalhar para ele, tá? Enquanto ele continuar assim, querendo diquinha, não vai dar. Se tu quer diquinha, se tu quer terceirizar, então tu faz o seguinte: ou tu investe em fundo de investimento, vai ter uma pessoa trabalhando para ti para investir, ou tu procura um escritório de investimento, tem um monte de escritórios da XP, por exemplo, dá o dinheiro para eles investirem, eles vão cobrar uma taxa, obviamente, tu vai ter um custo, né? Independente da forma, se for por meio de fundos ou um escritório de investimento. Então, não quer ter essa responsabilidade, não quer estudar, terceiriza, tá? Vai ser muito melhor, por mais que tu pague as taxas, do que tu ficar buscando diquinha. Ou tu pode terceirizar e aproveitar enquanto tu tá terceirizando para estudar e aprender ali o que tu realmente precisa fazer, tá? Deixa eu só me cuidar aqui que tá com bastante movimento. Vou devagar. É comum, né? Principalmente aqui, ó, a pista da direita tá livre, daqui a pouco alguém corta aí pra pista da direita e não olha, não dá pisca, não olha espelho, não faz nada. Então vou cuidar. Então, pessoal, esse é um risco que a gente tem que evitar. Tá? Temos que evitar. Não seguir diquinha. Não existe bala de prata. Não tem diquinha. O terceiro motivo, terceiro erro que o investidor iniciante comete é investir onde não sabe. E aí tem muito a ver com a diquinha, né? Mas às vezes a pessoa ela não está seguindo uma dica, mas ela vai simplesmente começa a investir, ela começa a ver notícias às vezes, começa a ver notícias boas sobre um determinado ativo, ou ela vê algum fulano falando alguma coisa assim, ela vai lá e investe. Ela investe sem saber onde ele está investindo. E aí é aquela situação. Quando a gente investe sem saber, onde a gente está colocando o nosso dinheiro, a gente não sabe o porquê que as coisas estão oscilando, tá? É claro que tem a questão da oscilação de curto prazo, mas mesmo no médio e longo prazo a gente não consegue, no médio prazo ali, no curto e médio prazo a gente não consegue saber para onde que aquele ativo vai. Então se a gente não sabe sobre a empresa, a gente não sabe como a empresa ganha dinheiro, a gente não sabe como a empresa funciona, como que é o negócio dela, como que é o setor, a gente não vai ganhar dinheiro. A gente vai acabar caindo em vieses comportamentais ali e acabar comprando caro e vendendo barato e perdendo dinheiro,
Essa é a realidade. Então a gente não pode investir onde a gente não sabe, tá? É parecido, mas são erros diferentes. E eu quero deixar aqui um erro bônus para quem ficou aqui até o final. Quem fica até o final merece ganhar um bônus, tá? Inclusive eu vou contar uma história particular minha, um erro que eu cometi, porque nada mais justo que eu também compartilhar com vocês os erros que eu cometi para que vocês não cometam. Eu até lancei um vídeo falando sobre isso. Mas antes de contar o erro bônus e falar minha experiência, eu quero pedir vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. Tem muitos inscritos que não estão recebendo os vídeos, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações. Um erro que eu cometi, tá? Que é um erro muito ruim, é comprar porque caiu. Pessoal, eu fiz isso lá em 2020. Eu investi em algumas ações que elas tinham caído. E qual que é o que eu quero dizer, tá? Eu investi apenas porque caiu, sem ter o conhecimento do ativo. Então eu tinha olhado lá, não é recomendação de compra nem de venda, tá? Mas eu olhei lá, Azul e CVC. Eu tinha olhado as companhias aéreas e companhias de viagem, tinha olhado a CVC e as outras empresas. Daí entre as empresas, Azul, Gol, as empresas que tem disponíveis na bolsa, eu gostei mais da Azul. Inclusive foi uma empresa muito queridinha da bolsa, né? Já foi muito queridinha. E aí, qual que foi a minha... Olha a baita análise. Ela tinha batido 60, custava R$60 antes da crise. E ela chegou a custar ali... Eu não me lembro qual o valor mínimo. Acho que chegou em 11 ou menos, tá? Sei que ela caiu horrores. E aí na época que eu tava olhando, ela tava custando ali 20 e poucos reais, tá? 21 e pouco. E aí eu pensei, bom, se eu invisto aqui a 21, continha de padeiro, se eu invisto aqui a 21 e depois eu vendo a 60, meu capital vai multiplicar por 3 vezes. E aí eu acabei fazendo essa burrada. Eu investi na empresa sem ter uma noção do setor, tá? Eu acabei ganhando dinheiro nisso por alguns motivos, e eu vou contar, tá? Foi um erro, mas eu acabei ganhando dinheiro, tá? O que aconteceu? Eu comprei algumas ações por 20 e poucos reais, só que eu continuei estudando, porque eu sabia que eu não posso investir num ativo que eu não tenho conhecimento. Eu não posso fazer isso, eu sabia que eu ia perder dinheiro fazendo isso. Então eu fui lá, coloquei um pezinho, comprei e comecei a correr atrás do conhecimento. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu não tinha noção dos riscos do setor aéreo antes de investir. Então eu descobri que as margens são muito pequenas. Eu comecei a ver que a empresa estava tendo prejuízo atrás de prejuízo, mesmo que ela estava valorizando nos gráficos, tá? Ela estava tendo muito prejuízo, margens baixas. Deixa eu dar uma buzinada aqui que o camarada tá pagando 2 IPVAs. Eu comecei a ver que eu não tinha noção dos riscos do setor. Um setor em que é muito complicado em vários sentidos para as empresas. Elas têm que seguir uma série de regulamentações e aí isso acaba dificultando. Uma porrada de empresas já fecharam desse setor. Muitos grandes economistas aí e pessoas da área falam que as empresas aéreas, ou elas faliram, elas vão falir, tá? Falam mais ou menos o que falam do setor de varejo. Então eu comecei a ver uma série de problemas. E o ativo estava subindo. Na época o pessoal estava eufórico. Parecia que ia bater os R$60 mesmo, porque ela chegou a bater 40 e poucos reais, às vezes 45, 46, dependendo do dia. Tá? Então ela dobrou de valor. E aí eu vendi por 110%. Eu fiz 110% de rentabilidade. Mas olha só a minha situação. Eu estava numa situação em que estava subindo, todo mundo eufórico, achando que ia subir mais, todo mundo comprando, e eu, cada vez mais que eu estudava, eu via que eu não sabia porcaria nenhuma do que eu estava fazendo ali. Eu não sabia nada sobre o setor era muito arriscado, era um risco que eu não queria correr. Então eu sei o meu perfil de investidor, e aí conforme eu fui tendo mais conhecimento, eu vi que eu estava correndo um risco que eu não queria. Então eu vendi, tá? Vendi com lucro. Algumas pessoas podem achar que é fácil vender com lucro, mas numa época em que só tu faz o diferente, tá todo mundo comprando e todo mundo achando que vai lá bater na lua,
Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Então eu vendi, tá? Porque eu foquei na minha metodologia. E o que diz a minha metodologia, tá? A minha filosofia. Eu não posso investir onde eu não sei. E eu não posso correr um risco maior do que eu quero. E também eu sabia que tinha muitos riscos que eu não tinha noção que eles existiam, pela falta de conhecimento mesmo. Então eu não posso colocar o meu dinheiro onde eu não tenho conhecimento. Peguei e vendi, tá? Eu não vendi tudo de uma vez. Eu vendi algumas ações, depois eu fui vendendo outras, tá? Opa. Vendi assim algumas vezes, acho que umas 4, 5 partes, tá? Foi da minha carteira privada. Tanto é que eu comecei a carteira pública do canal, não coloquei nem empresas de viagem, nem empresas aéreas, tá? Quando eu comecei lá em janeiro de 2021. Eu não coloquei. Porque eu já tinha passado por essa situação, né? E hoje, tá? Olhando o Azul hoje, pegando aí o pico dela e olhando o preço que ela tá hoje, que é no dia que eu tô falando, ela fechou, eu tô gravando um sábado, na sexta-feira ela fechou em 11,73, se eu não me engano. Então, se eu deixasse meu dinheiro e tivesse comprado mais, ou eu poderia não ter comprado mais, mas mantido as ações que eu tinha, eu teria perdido aí mais de 74%. Só que olha só, perder 74% num setor que eu conheço e que eu sei que ele vai melhorar e tal, eu tenho vários dados a meu favor, várias informações, é uma coisa, é oportunidade. Cair 74% num setor que é muito arriscado e que eu não tenho conhecimento, não tenho o conhecimento para fazer isso e eu não quero correr tal risco, é um péssimo negócio. Eu teria que vender no prejuízo, família. Eu teria que vender no prejuízo. Então eu só tive lucro porque eu segui minha metodologia. Eu não posso ter ativos em que eu não tenho conhecimento. Foi só por isso. Só por isso. Olhando agora, fica fácil eu falar para vocês que foi a melhor atitude. Mas na época, não tinha como eu saber. Na época era eu o diferentão que estava vendendo um negócio que estava explodindo. Então essa é a importância da gente ter uma metodologia e seguir a metodologia, tá? Se tu está com dúvida, tu tem que seguir a tua metodologia. Senão tu vai cometer erros por causa do teu sentimento, por causa de um viés comportamental. Tu vai seguir a manada, tu vai fazer o que a maioria faz. E a maioria perde dinheiro investindo. A maioria não sabe o que está fazendo. Então a gente tem que ter metodologia, família. Metodologia. Eu sei que eu me alonguei aqui, mas isso é muito importante. Isso vai evitar vários erros se vocês entenderem o que eu falei e aplicarem. Também não adianta vocês virem aqui no meu canal, virem no Instagram e entender as coisas que eu estou falando, mas não aplicarem. Então entendam e apliquem, família. Entendam e apliquem. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até mais e tchau, tchau.